Olá, eu sou a professora Ana Cristina Pereira Lage, sou professora do curso de História e do mestrado em Ciências Humanas da UFVJM e também sou professora do programa de pós-graduação em Educação da UFMG. Hoje a nossa aula será sobre o projeto político-pedagógico, participação e aprendizagem. Gostaria de iniciar falando um pouco sobre a gestão democrática, A nossa LDB, no artigo 3, ela já traz como seus princípios do ensino a gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Lógico que nós temos outros momentos da lei que vai falar sobre a gestão democrática, mas este é o princípio básico, Então, nós estamos falando de escolas que desde a Constituição de 1988 e isso instituído e legalizado na LDB de 96, passa a ter como princípio norteador a gestão democrática. Então, esse é o grande princípio e a grande inovação, Porque até a nossa Constituição de 88, os diretores eles eram nomeados, designados pelos governantes. Atualmente, geralmente, os gestores, os diretores são escolhidos entre a comunidade escolar, Para a gente falar de uma gestão democrática, essa envolve algumas questões: a participação, a autonomia, a transparência, o pluralismo nessa escola, Então, quando a gente fala de tudo isso, participação, autonomia, transparência, pluralismo, a gente tem que falar que precisa de sair do discurso para efetivar as ações. Então, o projeto político-pedagógico, aquele que direciona tudo o que nós fazemos na escola, ele precisa ser elaborado ou reelaborado de forma democrática. Quando a gente fala de um PPP democrático, a gente tem que pensar em algumas questões, Primeiro, todos os envolvidos na escola têm que participar. Quais são? Professores, funcionários, pessoal da gestão, pais de alunos, os próprios alunos, todos eles têm que participar dessa organização da escola e da discussão do seu projeto político-pedagógico, A escola precisa de criar espaços, então, de trabalho coletivo entre essas pessoas. E, antes de tudo, essa organização ela tem que ser feita em conjunto, respeitando o processo de elaboração, operacionalização, ou seja, colocar em prática o PPP e a avaliação desse PPP. E aí a gente retorna, a gente elabora, operacionaliza e avalia. E aí aquilo que não deu certo a gente revê e reelabora. O que eu estou querendo dizer que um projeto político-pedagógico ele tem que ser repensado continuamente dentro da nossa escola. Antes de tudo, eu convido vocês a desengavetar o PPP. Vamos lá. Quantos projetos políticos pedagógicos estão dentro da gaveta, não são utilizados, não são revistos, às vezes eles são a cópia de um projeto político-pedagógico de outra instituição, mas ele não fala o que é a cultura da sua escola. É preciso, então, desengavetar esse projeto político-pedagógico. Para planejar o PPP coletivamente, então, em conjunto, democraticamente, é essencial perguntar aos representantes dos diversos segmentos da comunidade escolar quais são suas expectativas e objetivos para o futuro da instituição, incentivando que expressem suas aspirações, inclusive aquelas que parecem impossíveis, aquilo que é desejado, mas que muitas vezes a gente acha que não é possível. Isso tem que estar lá no PPP para a gente colocar como meta, A diversidade de pensamentos das pessoas que participam da organização do PPP, da discussão sobre o PPP, deve ser preservada.
Então a gente tem que pensar que nós somos seres diversos e que temos opiniões diversas. A gente não precisa de pensar que tem que ter um pensamento único nesse projeto político-pedagógico, né? Nós precisamos de reconhecer a autonomia dos membros, porque isso facilita identificar a identidade e fortalecer a própria autonomia da sua escola, né? A autonomia institucional. Vamos pensar algumas questões que são importantes, né, para iniciar a reescrita ou a escrita do seu projeto político-pedagógico. Primeiro, nós temos que construir um planejamento coletivo para a sua reescrita. Escrita, reescrita, né? Um calendário de reuniões que envolvem tempo e espaço. Depois, a gente tem que, lógico, registrar todas as nossas reuniões em atas, para a gente não esquecer algo que foi importante, falado em alguma reunião, e a gente nem lembrar qual foi o posicionamento. Então, as atas são muito importantes, né? Hoje as atas, elas são feitas quase que automaticamente, né? A tecnologia nos ajuda muito. Depois, estabelecer uma cultura colaborativa da instituição, ou seja, a participação de todos. No quarto ponto, realizar um diagnóstico dessa escola. Eu preciso de diagnosticar. Como eu vou pensar em elaborar algo para transformar a escola se eu não faço um diagnóstico dela? Vamos pensar, ela é o nosso paciente, né? Depois eu vou articular a estrutura do meu PPP. O que tem que ter nesse PPP? E principalmente pensar o aspecto pedagógico. Esse é o aspecto principal e o norte, o eixo do meu projeto político-pedagógico. A fase 1, então, é aquilo que a gente chama de diagnóstico da escola, né? Como que é esse diagnóstico? É sim colocar uma lupa para a escola. E essa lupa vai nos ajudar a entender a escola que nós temos e a escola que nós queremos. Então, o diagnóstico ele é coletivo, né? E ele parte dessa consulta à comunidade. Então, é também preciso planejar como será realizado. Eu vou fazer o quê? Uma planilha, eu vou fazer um questionário, quem vai participar? Então, eu planejo esse diagnóstico. O objetivo dele sempre deve ser a garantia do acesso à permanência e aprendizagem dos estudantes. Identificar os problemas, organizá-los de acordo com as prioridades. Então, identifiquei, coloco as prioridades de como eu devo resolver, né? E depois eu proponho meios para solucioná-los. E, por fim, eu tenho que pensar em indicadores externos e internos da minha escola. Que são esses indicadores? As avaliações, né? Acabamos de passar pelo SAEB, né? Ou seja, nós temos aquelas avaliações que são nossas, internas, dentro da própria escola, mas aquelas também que a gente chama de avaliações de grande escala, que são as avaliações externas, que geralmente são propostas pelo MEC, Secretaria Estadual de Educação e ou Prefeitura. A fase 2, ok, eu diagnostiquei, coloquei a lupa, agora eu vou elaborar o meu PPP. Alguns tópicos que são cruciais para a gente pensar o projeto político-pedagógico. Fatores culturais, pensando a cultura que cerca essa escola. Os fatores econômicos, que são aqueles relacionados com os recursos que nós temos, porque também nós não podemos propor algo se a gente não tem recursos suficientes, né? Os fatores filosóficos é aquilo que vai orientar aquilo que eu quero para a minha escola, né? Que escola eu desejo, que escola eu quero, né? Que escola eu pretendo oferecer para os meus alunos. Os fatores pedagógicos, lógico, e aí entra currículo, avaliação, entra toda a relação com o ensino da minha escola. Os fatores políticos, porque a escola ela tem uma relação direta, principalmente uma escola pública, né? A relação direta com o poder político. E os fatores sociais. Qual sociedade está na minha escola? Qual grupo de alunos, de estudantes eu tenho em minha escola? Então,
isso vai perfazer o meu projeto político-pedagógico e isso vai dar a sua identidade. Essa é a grande questão. Eu tenho que dar identidade para o meu projeto. Ele não pode ser somente um documento que é obrigatório, que é necessário, mas ele também é um documento que ele vai perfazer, diagnosticar e mostrar aquilo que eu quero, né? Então, o que eu pretendo para a minha escola. E antes de tudo, algo que eu esqueci de falar lá no início, o projeto político-pedagógico é público. Então, se ele está dentro da gaveta da sua mesa, dentro da sua sala, ele tem que ser colocado onde? Ele tem que ser colocado para fora, ele tem que ser colocado para cima da mesa. Qualquer pessoa que entrar na sua escola e quiser consultar o projeto político-pedagógico tem direito, isso está na lei, ok? E não adianta falar, ele está sendo reelaborado, mas espera aí, se ele está sendo reelaborado, tem um que está em vigor, porque sempre tem um que está em vigor. Então, eu sempre tenho que pensar nessa perspectiva. Aquele que está em vigor tem que ser mostrado para as pessoas que pedem os projetos políticos pedagógicos. Por que eu digo isso? Porque eu também sou professora de estágio e na universidade. Muitas vezes os meus alunos, eles chegam para mim e me dizem assim, professora, a escola X não quer mostrar o projeto político pedagógico, fala que está sendo reelaborado. Não, ele tem que existir e ele tem que ser mostrado. E ele é o grande instrumento da sua escola. Ele é aquele que dá o respaldo para o professor. Ele é o que dá o respaldo para o diretor. Ele é o que dá legalidade a todas as ações dentro da sua escola. Então, vamos colocá-lo não só para movimentar, mas ele também tem que aparecer. E aí nós temos, depois da fase da escrita, então nós tivemos duas fases já. A primeira delas foi a fase de fazer o diagnóstico, a segunda de escrever, tudo isso colaborativamente. A terceira e a quarta fase são aquelas que vão acontecer cotidianamente na sua escola. A terceira é a implementação do que está no projeto político-pedagógico e a quarta é a avaliação do seu projeto. Ou seja, o implementar e o avaliar andam juntos. Por quê? Só faz sentido o projeto se eu avalio, se eu vejo que aquilo que foi proposto está dando certo ou não, né? Então, a fase 3 e a 4 é quando as fases, né, acontecem quando as ideias saem do papel e se concretizam em práticas, né? Então, é quando a gente realmente coloca esse PPP como algo praticado, né? Então, era aquele que saiu das ideias e vai para a prática. A avaliação deve ocorrer simultaneamente com a implementação, porque enquanto eu estou implementando, eu estou avaliando esta atividade, né? Eu estou avaliando aquilo que está sendo proposto. A percepção como o planejamento está sendo desenvolvido com possibilidade de ajustes e melhorias. Por quê? Enquanto eu estou avaliando, se aquilo não deu certo, eu vou ajustar. E aí eu vou rever no meu projeto político-pedagógico. E eu vou propor melhorias. Então, isso daí, gente, planejar, implementar e avaliar são coisas que caminham sempre no cotidiano da escola. É um contínuo escolar. Não podemos deixar isso de lado. Agora, então, a gente passa para a discussão de pensar o projeto político-pedagógico e a sua relação com a inclusão. E eu estou usando o termo inclusão como algo bem amplo, né? Lógico que aqui a gente engloba toda a relação com os PCDs, com todas as questões que o nosso curso está propondo e que já foi discutido em aulas anteriores, né? E aí, quando eu falo de inclusão, eu tenho que falar que não é apenas uma proposição. Falar de inclusão não é somente da boca para fora, não é somente uma proposição, tem que estar escrito
dentro do meu projeto pedagógico, ele tem que ser implementado. Então, aquelas fases que eu acabei de falar, elas têm que acontecer relativo à inclusão. Então, ela tem que estar dentro do documento, mas ela tem que também estar no praticado. Ela também tem que estar no avaliado, né? Então, quando eu falo de inclusão, eu estou falando que existe na minha escola uma diversidade de estudantes. E a gente sabe que existe. Cada um é único, né? Cada um tem um jeito diferente, cada um tem uma necessidade diferenciada. E que eles são indivíduos, né? Então eu sempre vou trabalhar com a diversidade e a individualidade do alunado, né? E aí pensando, eu estou citando aqui o Beyer, ele vai dizer assim: a educação inclusiva caracteriza-se como um novo princípio educacional. Lógico que ele está falando isso em 2006, então há 19 anos atrás, né? Mas aí a gente tinha 10 anos de LDB, né? Então é o momento das discussões iniciais sobre a inclusão, né? Então voltando ao que ele está dizendo. A educação inclusiva caracteriza-se como um novo princípio educacional, cujo conceito fundamental defende a heterogeneidade na classe escolar, como situação provocadora de interação entre crianças com situações pessoais as mais diversas. Além dessa interação, muito importante para o fomento das aprendizagens recíprocas, propõe-se e busca-se uma pedagogia que se dilate frente às diferenças do alunado. Então, eu tenho que ter não só pensar a diversidade dos meus estudantes, mas eu tenho que pensar também que eu tenho que ter pedagogias diferenciadas, ensinos e aprendizagens diferenciados para os meus diferentes alunos. Ok? Então, isso é primordial enquanto o papel, né, que eu tenho de gestora da minha instituição, ou gestor, mas também como que eu tenho que pensar que essas questões têm que aparecer no meu projeto político-pedagógico, né? E aí, continuando, né? Pensando que o PPP e a inclusão tem dois eixos principais. Então, primeiro, o planejamento participativo. Quando eu falo desse meu planejamento democrático que todos participam, eu também estou falando de inclusão, né? Eu estou incluindo no meu planejamento todas as pessoas que estão envolvidas com a minha escola, né? Então, este é um grande eixo e é isso que eu estava falando lá no início. E o segundo eixo, né, são as práticas pedagógicas inclusivas. Então, as práticas que eu tenho dentro da minha escola, elas não podem excluir ninguém. Elas têm que trazer o diverso para dentro da escola, né? Então, a sua elaboração desse PPP envolve a participação de todos os membros da comunidade escolar, garantindo que as necessidades e as especificidades de cada indivíduo sejam consideradas. Mas também a organização curricular voltada para a inclusão. Então, eu tenho que ter um currículo que pense na diversidade e que pense na inclusão, né? Então, deve propor estratégias pedagógicas capazes de valorizar as diferenças e garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender a participar ativamente do ambiente escolar. Então, eu não posso excluir ninguém, né? Eu tenho que ser inclusiva. E quando eu sou inclusiva, o meu projeto político-pedagógico, ele tem que falar disso. Ele tem que trazer elementos de inclusão, né? E para além disso, eu não posso simplesmente falar que eu tenho que incluir se eu não tenho também profissionais formados, capacitados para isso. Então, o meu projeto político-pedagógico, ele deve prever uma formação continuada dos professores
com uma estratégia para capacitar a equipe pedagógica e lidar com a diversidade em sala de aula. Então, eu não posso dizer somente, os professores vão ser capacitados, mas como eles vão ser capacitados? Isso tem que estar no meu projeto político-pedagógico. O que eu estou querendo mostrar? Tem que sair daquilo que seria algo legal. Vamos pensar numa questão curricular, né? Eu tenho que sair dessa questão do legal, do oficial e levar para aquilo que é o praticado. E esse praticado envolve esses elementos que são muito necessários para que eu tenha um projeto político-pedagógico que seja real, né? Que seja aquele projeto que efetivamente fale da minha escola e identifique a minha escola. E aí eu vou apresentar aqui rapidamente um estudo de caso, mas depois eu convido vocês a lerem, né? Eu estou colocando aqui as referências para a gente pensar um pouco nesse estudo de caso que vai ser apresentado pelas autoras Souza e Cunha, quando elas analisam o projeto político-pedagógico, a sua relação com a inclusão em uma escola municipal na cidade de Açailândia, no Maranhão. Por que eu escolhi um texto que fala de uma cidade pequena, uma escola municipal? Porque é a realidade da grande maioria de vocês, né? E aí, o que esse texto e as autoras vão apresentar, né? Elas vão falando que, abre aspas, né? O documento da escola apresenta objetivos claros de inclusão. Está no documento, né? Como a adaptação do currículo e da formação de professores. Mas a implementação dessas ações tem sido prejudicada pela falta de recursos materiais e pela necessidade de formação continuada para os educadores. Então, elas perceberam que o maior problema, o PPP, ele até traz, né, a necessidade, fala do currículo, traz as questões da inclusão, mas o próprio PPP ele vai falar, e algumas professoras entrevistadas, né, pelas autoras, vão dizer que falta recurso material, e a gente sabe que essa é a realidade de uma escola, né? A falta de recursos materiais, na maior parte das vezes, né? E os professores ainda não têm uma formação continuada, né, para receber os seus alunos, principalmente aqueles que necessitam de uma inclusão maior, né? E aí também falam que existe uma resistência de alguns professores às mudanças, principalmente quando você propõe atividades diferenciadas, quando você propõe atitudes, né, no seu dia a dia e aprendizagens que vão trazer possibilidades diferenciadas para esses estudantes que necessitam de uma atenção maior, né? Mas, mesmo assim, as autoras falam que a escola tem procurado várias estratégias inovadoras para promover a inclusão. Uma delas, por exemplo, seria a utilização de tecnologia assistiva, né, junto dos seus alunos que necessitam de uma inclusão maior. Então, a escola busca caminhos. Então, o que a gente pode pensar? Que o meu projeto político-pedagógico, ele vai trazer alguns problemas, lógico, ele vai apontar os problemas que eu tenho na minha escola. Então, eu posso falar que eu não tenho recurso, mas que eu criar estratégias para como conseguir este recurso, né? Então, eu posso criar essas estratégias, mas mais do que isso, eu posso trazer nele possibilidades também de formação continuada dos meus professores, né? Então, dizer que, olha, nós estamos atrás de formação continuada, e aí vamos pensar que existe hoje esse próprio curso, né, proposto pelo MEC, mas outros cursos que estão aí, né, sendo oferecidos pelo Ministério da Educação e de Cultura, principalmente por meio do AVAMEC, né, que é uma plataforma do governo, do MEC, que tem várias possibilidades de curso. Então, a gente tem possibilidades de formação que não necessariamente são presenciais e que os alunos que os professores, eles conseguem sim
ter uma formação continuada junto a essas plataformas. Então, o que eu estou querendo falar também tem que existir a vontade, né? Sem vontade, as coisas não acontecem. E aí, né, para caminhar para a conclusão, né, eu queria citar essas duas autoras, né, a Souza e Cunha, que elas vão fazendo essa relação do PPP e a educação inclusiva, né? Então, elas dizem assim: pode-se concluir que o PPP, quando elaborado de forma coletiva e alinhado com os princípios de educação inclusiva, tem o potencial de promover uma transformação significativa nas práticas pedagógicas e na estrutura organizacional das escolas. Ou seja, se a gente tem a participação de todos, eu consigo fazer transformações, eu consigo mudar a minha cultura organizacional. O que quer dizer isso? A cultura da minha instituição, o jeito em que ela está organizada, né? A inclusão escolar não deve ser vista como um fim em si mesma, mas como um processo dinâmico que visa a formação de cidadãos plenos, preparados para viver e interagir em uma sociedade cada vez mais diversa. Então, eu tenho que trabalhar com essa diversidade. E eu aprendo sobre a diversidade e a identidade dentro da escola, né? É vendo o outro, vendo a diferença no outro. E aí sim eu percebo a diversidade desse mundo no qual eu estou. Assim, é fundamental que o PPP seja constantemente revisado, adaptado e fortalecido. E eu friso aí: revisado, adaptado e fortalecido. Fortalecido significa que ele seja manuseado, que ele seja desengavetado, que ele consiga ser colocado em prática, né? E que ele reflita a cultura da minha escola, para que continue cumprindo seu papel de garantir uma educação inclusiva de qualidade para todos os estudantes. Por fim, eu convido vocês, né, a procurarem um pouco esses textos que eu coloquei aqui como referências, que são textos que trabalham com a relação entre o PPP e a inclusão escolar, né? E até mais, até o nosso próximo encontro. Um abraço!